Quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, esse trabalho, hoje pela manhã, quem pôde estar aqui, nós falamos sobre as estratégias que Deus nos dá, a sabedoria que Deus nos acrescenta, quando nós começamos a nos empenhar em buscar, através daquilo que Ele já tem nos dado, o que Ele nos acrescenta de capacitação dia a dia. E a manhã de hoje foi muito proveitosa. Nós podemos falar a respeito de metodologias de evangelismo. E isso é uma coisa boa quando o corpo de Cristo começa a procurar se especializar cada vez mais, procurar se tornar cada vez mais excelente, né? Paulo fala sobre isso com Timóteo. Ele diz que Timóteo precisava apresentar-se a Deus como obreiro aprovado. Um obreiro aprovado, ele não se faz da noite para o dia, e nem lendo livros ou de outra forma que não seja se envolvendo com a obra de Deus. E esse envolvimento, ele tem que chegar a um ponto em que ele passa a ser um comprometimento. Que os irmãos já sabem aqui aquele conceito que nós temos de envolvimento e comprometimento, né? Envolvido é você estar participando sem sacrificar nada, e comprometido é você doando a sua vida para aquilo. Toda vez que você se compromete, você abre mão de coisas. E a palavra de Deus nos fala que nós devemos nos gastar pelo Evangelho. A palavra que Deus colocou no nosso coração para compartilhar com os irmãos nessa noite é a respeito do que nós fazemos com a palavra de Deus, aquilo que Deus nos manda fazer, o comando que o Senhor Jesus nos dá, como nós nos relacionamos com esse mandamento de Deus, com tudo aquilo que Ele manda a gente fazer. Se fica só na teoria, não produz vida. Mas se passa da teoria à prática, e nós cremos na palavra de Deus como palavra de Deus, ela gera vida. Tanto em nossa vida, quanto em outras vidas. E é isso que nós temos buscado. Sermos instrumentos úteis nas mãos de Deus. A palavra de Deus nos diz, vou pedir a você que abra sua Bíblia em Hebreus 2. Hebreus 2. Vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. Hebreus capítulo 2, os 4 primeiros versículos. Diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Se, pois, se tornou firme a palavra falada por meio de anjos, e toda transgressão ou desobediência recebeu justo castigo, como escaparemos nós, se negligenciarmos tão grande salvação? A qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Pai, nós agradecemos pela Tua palavra. Nós pedimos que a Tua palavra gere vida em nós. E que nós venhamos, Deus, através do poder do Teu Espírito Santo, ter a nossa fé, Senhor, despertada. Que a nossa fé possa estar ativada, Deus, para começar a reagir à palavra que o Senhor nos fala, ao comando que o Senhor nos dá. Nós pedimos, Deus, que o Senhor venha ativar em nós, Pai, os dons que o Senhor tem à disposição daqueles que se propõem a ir buscar outras vidas. Senhor, nós nos apresentamos como instrumentos vivos para a Tua vontade, Senhor, ser feita nessa terra.
Usa cada um de nós para a glória do teu nome. É o que nós pedimos, Pai. Em nome do teu Filho Jesus Cristo, amém. Meus amados, nós temos inúmeros exemplos de pessoas que receberam palavras de Deus e responderam de variadas formas. Uns responderam de forma positiva e imediata, outros responderam de forma não tão positiva, mas foram aos poucos sendo convencidos, até que chega um ponto que eles entendem, eles compreendem o que Jesus falou, e outros que nunca entenderam. E chegam ao final de uma caminhada, você percebe que tudo aquilo se perdeu. Temos o exemplo imediato, do primeiro grupo que eu falei, o apóstolo Paulo, que assim que ele é confrontado por Jesus, naquele momento, ele se rende totalmente. E sua vida foi um exemplo. Temos Pedro, parte do segundo grupo, que andou com Jesus e de vez em quando ele dava mostras de que ainda não tinha entendido o que Jesus estava fazendo, nem falando. E até no momento derradeiro, quando Jesus está para ser entregue por nós, Pedro nega 3 vezes. Mas chega uma hora em que quando Jesus o confirma, Jesus dá a ele a chance de 3 vezes reafirmar o seu amor. A partir daquele momento, Pedro começa a reagir positivamente. E temos o exemplo de Judas, que andou a vida inteira do ministério terreno de Jesus, ministério público terreno de Jesus, com Jesus, e terminou como terminou, todos nós sabemos. Então nós temos 3 grupos de pessoas que responderam de alguma forma. E hoje nós queremos considerar a respeito de uma situação que nós encontramos lá no capítulo 8 de João. Capítulo 8, versículo 11. Projeta para nós aí, por favor, Maria. Rebeca. E disse, respondeu ela, ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus, nem eu tampouco te condeno, vai, não peques mais. De que nós estamos falando aqui? Volta no versículo anterior, por favor. Todo mundo conhece essa história, até porque isso foi falado hoje pela manhã. Até porque. Quando a irmã citou, eu cheguei a rir. Eu falei, rapaz, fala, papai. Deu vontade de falar. Eu falei, irmã, é pregação de hoje à noite. Não fala mais muito, não. Não se estende, não, que a pregação é sobre isso. Erguendo-se Jesus, e não vendo ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe, mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Nós estamos falando aqui da mulher adúltera, todo mundo conhece essa história. Volta no 11, por favor. E respondeu ela, ninguém. Não ficou ninguém, Senhor. Meus acusadores se foram. Ficou ninguém para continuar me acusando. E Jesus fala, nem eu tampouco te condeno. Vá e não peques mais. Fácil, né, irmãos? Fácil, né? Vá e não peques mais. O que a gente faz quando recebe uma palavra dessa? Gabriel, vá e faça aquilo que eu mandei você fazer. Irmão Reinaldo, vá e fale para aquela pessoa do meu amor. Irmã Andréia, vá e cumpra o teu propósito no lugar onde eu te plantei. O que a gente faz com isso? A gente pega, agasalha aquilo no coração e fala, o Senhor me escolheu para uma grande obra, aleluia. Aí quando você volta para o teu ambiente, e você é confrontado, você vê o tamanho da responsabilidade, aí alguém fala para você, mas você não é aquele que
pregava o evangelho, que andava com ele, aí você fala, não conheço aquele homem, não me inclua nesse grupo, eu não conheço. Só que pouco antes você falou, Senhor, se precisar ir para a morte junto contigo, eu vou. Estamos falando de Pedro, lembra disso? Pouco antes de Jesus ser entregue, Pedro fala, se precisar ir para a morte, eu vou. E logo depois, não conheço esse homem. Não, mas eu vi você com ele. Não, está fazendo confusão. Eu não. Inclusive, eu sou um rosto muito comum. Todo mundo que me encontra na rua fala que me conhece. E aí você pega aquela palavra que Deus falou contigo. Como você reage a isso? Aqui nesse caso, Jesus fala para aquela mulher, vá e não peques mais. E a gente acha que não pecar é difícil. E não pecar é impossível, às vezes, a gente acha. E fala, e muitas vezes, muitas pessoas falam, encontram explicações racionais para o que Jesus falou. E explicam o seguinte, enquanto a gente continuar nesse corpo aqui, não pecar é impossível. E enquanto eu falo de pecado, irmãos, eu quero pedir a você que esqueça uma coisa. Aquela mentalidade de pecado clássico que a gente tem. Quando a pessoa fala em pecado, ela lembra logo de uma coisa. Todo mundo sabe do que eu estou falando. Mas a palavra de Deus, ela nos fala o seguinte, que pecado é tão somente estar em desacordo com a vontade de Deus. Viu como é que é fácil você pecar? Pecado é estar em desacordo com a vontade de Deus. Quando você abre lá em Tiago 4,17, você vai encontrar o seguinte, aquele, pois, que sabe fazer o bem não faz, o que essa pessoa está cometendo? Pecado. O mesmo Tiago fala, de que adianta você dizer para a pessoa que está lá na rua, no frio, com fome, dizer para ele, vai, come o teu pão e aquenta-te, se você não der o pão e o cobertor. Aquele, pois, que sabe fazer o bem e não faz, comete o quê? E isso não é uma acusação que eu estou lançando a você. Eu não quero que você saia daqui nessa noite turbado, com o espírito pesado, com a alma agravada. Eu quero que você entenda uma coisa. Tem um Deus que te ama tanto, que por sua causa deu o seu único filho para morrer por você. Como presente, ele acrescentou à tua salvação, ele acrescentou uma vida eterna junto com ele. Um presente que ele te deu, nos deu. E nós vamos viver isso. Amém? Vamos viver isso? Então dá um amém bem gostoso aí para Jesus. Amém. Vamos viver isso. Entenda isso, convença-se disso. O apóstolo Paulo fala que nós temos que ter certeza da esperança, daquilo que o nosso Senhor conquistou para nós. Nós temos que ter certeza disso. Tem que ser uma certeza no nosso coração. E aí, quando a gente entende isso, aqui cabe uma explicação. Pecado é estar em desacordo com o plano de Deus para a nossa vida. Simples assim. Vou repetir porque eu estou vendo que tem gente anotando. Pecado é simplesmente estar em desacordo com o plano de Deus para a nossa vida. Deus chama você para fazer uma coisa, Ele te capacita, te dá o dom, te dá a inteligência, a expertise, para complementar, Ele faz você, nesse trajeto da tua vida aqui nessa terra, Ele faz você, na sua vida secular, entrar por aquela vereda, ou seja, Ele faz tudo casar com o plano dEle.
E aí você, de repente, cai numa igreja dessa, o pastor vê o dom em você, ele olha para você, o Espírito Santo revela a ele que você é a pessoa que a igreja estava orando para trabalhar na classe das crianças. E aí ele chama você e, irmã, tem uma coisa para você fazer aqui na casa de Deus, você é um instrumento útil. Você pode trabalhar com as crianças ali, aí você, mas vai dar tanto trabalho, mas você tem o dom, tem a capacitação, tem isso, tem aquilo, e de repente até você gosta. Eu estou dando só um exemplo. Tem muita coisa que Deus manda a gente fazer, e a gente não lida bem com isso. No caso dessa mulher, Jesus falou simplesmente, vá e não peques mais. Aí a gente vê muita gente dando explicações em diferentes graus, e aí chega a beirar o ridículo, irmãos. Beirar o ridículo. Algumas pessoas dizem que Jesus quis dizer que, da mesma forma como um pai, uma mãe faz com o filho, querendo dizer que é simplesmente parar com o mau hábito. O pai e a mãe têm um filho que, não sei por que motivo, tem o mau hábito de roer unha. Vamos supor um exemplo aqui, bem sem criatividade. E aí você acha que simplesmente porque você falou para a criança parar de roer unha, magicamente ela para da noite para o dia. É assim, você que é pai, você que é mãe, é desse jeito? Não é. Muitas vezes não é. A irmã Andréia, Gabriel pequeno. Gabriel, para de largar os brinquedos pela casa. Chega o irmão Antônio do hospital, pisa naqueles brinquedinhos pequenininhos, que é uma delícia quando você pisa em cima, né? Dói, machuca o pé. E Gabrielzinho largava, só tinha que guardar na caixinha de brinquedo, o Gabrielzinho largava tudo lá pelo caminho. Primeira vez que a irmã Andréia falou para ele passar a guardar, ele passou a guardar, não foi assim? Não é assim. Aí a gente pensa que é a mesma coisa. Jesus falou para ela, mas falou só porque ele queria mostrar para os fariseus e tal. Falou por algum motivo. A pessoa está querendo dizer que é impossível parar de fazer alguma coisa que Deus mandou você fazer. Ou você passar a fazer alguma coisa que Ele mandou você passar a fazer. E nessa hora eu pergunto, de que forma você se relaciona com Deus? De que forma você acredita que a palavra de Deus tem poder na tua vida? De que forma você acredita que aquilo que Deus fala vai acontecer? Porque Deus é Deus. E Deus não é um homem cujas palavras caem na terra e morrem. Outras pessoas são da opinião que Jesus estava só sendo sarcástico e dizendo à mulher, isso é outro absurdo. Dizendo para ela não pecar. Parece que todo mundo tem uma explicação para esse versículo. Você vai achar vários estudos falando sobre isso. Cada um mais elaborado e rebuscado que o anterior. Mas se você não para olhar detidamente, detalhadamente, em quem falou aquela frase e quem é que deu aquele comando, você pode cair nessa areia movediça, nesse campo minado, de começar a não acreditar que a palavra de Deus tem poder. E aí você começa a naufragar na fé, você começa a entrar num terreno perigoso de morte espiritual. Prestem bem atenção nessas duas palavras que eu falei, morte espiritual. Porque quando você começa a negar o poder de Deus, você começa a morrer espiritualmente. A palavra que nós lemos aqui em Hebreus, no versículo 2, diz o seguinte: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Irmãos, ele não fala assim, como será o nosso relacionamento com Deus
se negligenciarmos tão grande salvação, ou como nossa vida com Deus será mais ou menos se negligenciarmos tão grande salvação. Não, ele fala, como escaparemos nós? Você só escapa de uma coisa que te causa dano. Você só escapa de alguma coisa que é perigosa para você. Você só escapa de alguma coisa que tem o potencial de te fazer mal ou até de te matar. Capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Como escaparemos nós? E aí a gente volta para a mulher, aquela mulher adulta. O vai, não peques mais, na verdade, não é uma palavra de convencimento, não é um conselho, não é uma sugestão, é um mandamento. Um mandamento. Mandamento. Que você encontra o seguinte: pare de viver em pecado. Pare de viver em pecado. Se você olhar lá em 1 João, capítulo 1, versículo 8, você vai ver João escrevendo que nós seremos mentirosos. 1 João 1, 8. Nós seremos mentirosos se dissermos que não temos pecado. Aí você fala, pastor, mas Jesus falou para a mulher não pecar mais. Por que ele falou para ela não pecar mais? Porque ela vivia uma vida de pecado, o pecado estava nela, e ela não só tinha o pecado nela, como vivia praticando o pecado. E João, quando João fala isso aí, ele simplesmente diz o seguinte: nós somos pecadores. Nós somos pecadores. E aí vem uma conclusão óbvia. Se nós não fôssemos pecadores, qual a conclusão óbvia que a gente chega? Jesus não precisava ter morrido por nós. Não é uma conclusão óbvia? Se nós não tivéssemos pecado, Deus precisaria mandar o seu filho morrer por nós? Se exatamente foi pelo pecado que ele veio nos substituir? Se no juízo pelo pecado que ele veio nos tomar o nosso lugar? Não precisaria. Então João fala isso porque, em essência, nós temos essa capacidade, esse potencial de não estarmos de acordo com a vontade de Deus. Simples assim. Tão simples desse jeito. Tiago 1, 14, 15 dá uma boa descrição de como nós temos esse potencial de entrar em desacordo com a palavra de Deus. Olha isso. Olha isso. Isso é uma sequência que a gente vai ver agora. Tiago 1, 14, 15. Ele começa dizendo, ninguém diga que fui tentado pelo Senhor, porque o Senhor ninguém tenta. E aí ele continua. 14. O Senhor ninguém tenta. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, o que eu encontro aqui nesse versículo, irmãos? Volta 14. Vamos de baixo para cima. Seduz. O que é seduzir? É você, através de alguma coisa que chama a sua atenção, que você deseja, você ser cooptado por aquilo. Tem gente que é seduzido por fama, tem gente que é seduzido por dinheiro, tem gente que é seduzido por beleza, tem gente que é seduzido por glória, tem gente que quer ser o rei do mundo, tem outro que quer ser simplesmente o melhor na sua área, tem gente que é seduzido por coisas que você, quando você fica sabendo, você fala, meu Deus, essa pessoa tem problema. Mas é aquilo que atrai ela. E aí você vê, ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça. O que é ser tentado? É ter o desejo de fazer alguma coisa ou de ter alguma coisa. Aquilo fica em você, na tua mente,
tentando fazer você aderir àquilo. E aí, quando você analisa esse versículo, você entende o seguinte: cada um é tentado pela sua própria cobiça, ou seja, aquilo que eu desejo vai querer me dominar. E se eu permitir que aquilo dialogue com a minha alma, chega uma hora que eu não suporto mais e eu vou ceder. Aí o versículo 15. Então a cobiça, depois de haver concebido, ou seja, aquilo que eu desejei, e eu permiti que a minha alma ficasse conversando com aquilo, ao invés de rejeitar de pronto, aquilo vai ganhando espaço, vai criando formas de entrar, e vai estabelecendo território ali dentro, vai dominando você, como uma guerra. O inimigo vai entrando, estabelece uma pequena região ali de controle, a partir dali ele vai atacando mais e vai dominando mais, até que chega uma hora que ele dominou todo o território. E você só tem uma coisa a fazer: recuar e aceitar a derrota. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Romanos vai falar sobre isso, Paulo vai falar sobre isso em Romanos, sobre o potencial do pecado em roubar a vida da gente. Tiago fala sobre isso, Tiago dá o passo a passo daquilo que pode nos destruir. E quero lembrar os irmãos mais uma vez, destacar e enfatizar isso: o pecado é tão somente estar em desacordo com aquilo que Deus chamou você para fazer. Só isso. Não precisa você elaborar muito. Mas eu... Qual é o pecado que a gente lembra de imediato quando fala em Davi? Davi. Qual o pecado que a gente de imediato lembra de Davi? Adultério. É a primeira coisa que vem na nossa cabeça. Quando a gente fala em Absalão, qual a primeira coisa que vem na nossa mente? Desejo de poder. Ele queria ser o rei. Armou um complô para tirar o pai. Qual é o pecado que a gente lembra quando fala em Lúcifer? Ganância, cobiça, inveja. Querer o que não era dele e que ele não foi feito para ter. Ao ponto dele se destruir. O querubim ungido deixou de ser querubim ungido e virou inimigo de Deus, virou Satanás. O anjo de luz virou inimigo de Deus. Por quê? Porque ele quis ter uma coisa que ele não foi feito para ter. E o que ele tinha? Ele tinha glória. Ele era um anjo de luz, querubim ungido. Assistia diretamente à presença de Deus. E perdeu tudo isso. Porque em um dado momento, ele deixou que a cobiça dele conversasse com a alma dele. E ele se perdeu. O pecado habita dentro de todos nós, são os nossos próprios desejos que nos atraem e nos tentam. Afinal, é também isso que João quer dizer quando escreve que temos pecado. Mas ter pecado em nosso corpo não significa que devemos ceder a essas tentações. Irmãos, eu lembro que em 2015 eu preguei aqui nessa igreja a respeito das 5 áreas nas quais nós pecamos. E as 5 áreas nas quais nós pecamos, todas foram dadas por Deus. Quando Deus faz o homem, Ele chega para o homem e fala, Ele estabelece o governo do homem sobre tudo. Você vai dominar sobre tudo, você vai dar nome aos animais, você vai tomar conta, você vai guardar o jardim, você vai fazer isso, fazer aquilo. O que é isso? O dom do governo. Quando o homem cai, ele cede à tentação de Satanás, o dom do governo vira o quê? A tirania pelo desejo tirânico pelo poder. O Senhor chega para ele e dá a ele um instinto natural e diz a ele, para ele povoar a terra, encher a terra, ou seja,
produzir filhos com a sua esposa. Quando o homem cai, aquele chamado natural de Deus, de fazer aquele ato de amor, de gerar uma nova vida, aquilo vira a compulsão sexual, o descontrole. Então, todas as 5 áreas que Deus deu a nós, instinto de autopreservação, instinto de domínio, instinto de procriação, instinto de estabelecimento, instinto de manutenção, que o homem foi feito para ser provedor da sua esposa. Essas 5 áreas, quando o homem cai, aquilo se corrompe de tal maneira que as 5 coisas que Deus plantou no homem para ser boa, aquilo ficou ruim, saiu do controle, aquilo virou bagunça no homem. Deus deu ao homem o sentido de provedor, de manutenção, prover para sua casa, levar o alimento para sua esposa e tal. Quando isso perde o controle, vira ganância, querer mais do que precisa, querer mais do que é o necessário. Nós estudamos aqui, acho que foi em novembro do ano passado, a carta de Tiago. Não sei quem lembra aqui, na escola dominical, nós fizemos o estudo da carta de Tiago. E aí a gente vê que Deus não condena a riqueza, pelo contrário. Ele diz que aqueles que são ricos têm que compartilhar com quem é pobre, têm que abençoar o pobre. Deus quer que existam ricos, mas para que ele entenda que a função dele é ajudar quem não é rico, quem é pobre, quem não tem. Essa semana eu estava conversando com um amigo, aí eu falei, que tem um gramado lá em casa, eu contrato lá um irmão que ele corta a minha grama e tal. Aí a pessoa falou, mas isso aí você pode cortar, essa grama aí. Falei, eu posso cortar. Eu tenho até uma máquina que o vizinho me empresta ali de graça, não tem nem que comprar a máquina. Só que a pessoa vive daquilo ali. E R$150 não vai me fazer falta. Então, eu contrato ele para cortar a grama e ele leva a manutenção para a família dele, como feijão, arroz. Essa é a função. Porque quando você abre a tua mão para abençoar, o que acontece em troca? Isso aí não é teologia da prosperidade não, tá, irmãos? É princípio de Deus. Quando você tem um coração abençoador, Deus providencia para que você possa abençoar ainda mais. Ainda mais. Então, se você tem um coração que é abençoador, Deus te dá mais ainda para que você possa abençoar ainda mais. Isso não é teologia da prosperidade. Isso é princípio de Deus. Então o pecado ele habita em nós, irmãos, por causa disso aí que eu falei. Os dons naturais, os instintos naturais, os comandos naturais que Deus deu ao homem no Éden, quando o homem cai, tudo aquilo se corrompe e vira compulsões. E o homem começa, naquelas áreas, ele começa a ter descontrole de tudo. Como eu disse, ter pecado em nosso corpo não significa que devemos ceder a essas tentações. Somente quando o desejo é concebido, e quando a gente fala em conceber, a gente está falando em concepção, gerar a vida, trazer à vida aquilo. Foi pecado Davi ter visto a vizinha lá tomando banho? Foi pecado? Não foi pecado. Porque, de repente, estavam numa situação lá que não tinha como, de repente ele passou o olho e viu. Qual foi o pecado? O pecado foi ele querer olhar de novo e querer levar aquilo adiante. Aí foi, ele não estabeleceu um limite, eu não posso passar daqui. Eu não posso passar daqui. Aconteceu, deu ver? Primeiro, eu não sou cego. Segundo, a pessoa estava lá numa situação que não tinha como não ver. Mas a partir desse momento eu vou evitar aquela janela. Eu não passo mais ali. Porque eu sei que eu vou ver coisa que eu não deveria ver. Temos que ter esse limite, irmãos. Isso aí é o seu relacionamento com Deus. É a sua fidelidade a Deus. Isso representa a tua fidelidade a Deus. Entender o seu limite e não se permitir ultrapassá-lo.
eu não posso passar disso aqui. Por quê? Porque tem um Deus que me ama e que eu amo Ele também. E eu tenho certeza que enquanto eu estiver de acordo com aquilo que Ele propôs para a minha vida, eu serei aprovado por Ele. E ser aprovado por Ele significa Ele estar vivendo em mim. Ah, pastor, mas tem como o Espírito Santo não viver numa pessoa que se converteu, que aceitou Jesus? Tem. O apóstolo Paulo fala, não extingais o Espírito. Se ele fala, não extingais o Espírito, é porque é possível você viver uma vida em que o Espírito Santo se afasta de você. Porque você afastou o Espírito Santo da sua vida. Você escolheu não andar mais segundo a vontade de Deus para a sua vida. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não habita onde habita o pecado. Não habita onde habita o pecado. É somente quando eu concordo com os pensamentos e tentações que surgem, preste atenção nisso, que surgem, vão surgir. É inegável isso, não adianta. É só quando eu agasalho isso aí, quando eu dou espaço, abrigo, que eu cometo pecado. Tentação vira pecado. Tentação, irmãos, é o momento ideal para você honrar a Deus, envergonhar Satanás e ser aprovado. Quando chega aquele momento em que você sabe o que tem que fazer, aí alguém fala assim, rapaz, olha só, tem ninguém vendo. Faz desse outro jeito aqui que é mais rápido, mais fácil, economiza tempo, e no final tu vai chegar no mesmo lugar. Mas aí você pensa assim, mas não é o caminho certo. Mas não tem problema, não tem ninguém vendo. Aí quando você cai na besteira de fazer daquele jeito, aí naquela hora o teu chefe, teu supervisor, teu encarregado chega, olha e fala, rapaz, tu sabe que isso aí não é um procedimento, né? Aqui, São Pedro da Aldeia, tem lá a nossa base aérea naval, tem lá os nossos helicópteros, nossos aviões, a gente tem a manutenção ali. Tudo que você vai fazer ali dentro, você tem que abrir um manual, dessa grossura às vezes. Tudo em inglês. Você tem que abrir um manual. E tudo que você for fazer, por mais que você já saiba, você abre aquele manual em cima de uma bancada, tem que pelo menos 3 pessoas estar trabalhando contigo, você não pode trabalhar sozinho. Você vai abrir aquilo ali, tudo em inglês, você vai ter que traduzir aquilo ali e fazer do jeito que está escrito. Aí tem um certo helicóptero lá, que tem uma inspeção que você tem que fazer, você tem que abrir todo o motor para fazer a inspeção. Você tem que abrir o motor e inspecionar por dentro. Só que ele tem uma janelinha que você abre só aquela janelinha, enfia a mão e no tato você percebe se está tudo no lugar. O manual do fabricante, o cara que fez o helicóptero falou, abra o motor, olhe, mexa, vê se está apertado, teste, puxe, vê se vai soltar. Aí o cara fala, se eu for fazer tudo isso, eu vou chegar em casa meia-noite. Ele abre só aquela janelinha, mete a mão lá. O dia que o helicóptero cair e matar alguém, eu espero que essa pessoa tenha coragem de dizer, eu matei essas pessoas. Então, gente, eu estou falando isso para você entender que às vezes são coisas do seu dia a dia, do seu trabalho, que você pode fazer de outro jeito, mas o certo não é aquele. Não faça, se não é o certo. Ah, mas você está sendo Caxias demais. Tem um versículo na Bíblia que fala, não amaldiçoes a ti mesmo. Quando você é criterioso demais, a palavra de Deus diz que você pode estar amaldiçoando a você mesmo. Mas o contexto não é esse. E a gente tem que ter cuidado com isso. Então, em outras palavras, é somente quando eu concordo com os pensamentos e tentações que eu peco.
quando eu começo a agasalhar. Então, quando Jesus diz, vai e não peques mais, ele não espera que essa mulher deixe sua carne pecaminosa à porta e nunca mais seja tentada, porque ser tentado é natural enquanto você habitar esse corpo corruptível. Você vai ser tentado. Agora, você tem que desenvolver estatura e musculatura espiritual para resistir e não cair. Ele está dizendo para ela dizer não ao pecado que nela habita e impedir que o desejo seja concebido. Parar de deixar a tentação de se tornar pecado. E aí eu faço uma pergunta a nós. Esse não é o mesmo comando que ele dá ao resto de nós? Pare de fazer aquilo que atrapalha a minha relação pessoal contigo. Pare de fazer aquilo que impede que o meu espírito fale com você, que você ouça o meu espírito. Pare de atrapalhar o nosso relacionamento. Santifique a tua vida hoje. Coloque-se na posição para a qual eu te chamei, porque eu quero fazer uma grande obra na tua vida. Eu quero fazer uma grande obra na tua vida. Eu falei aqui, não sei se foi semana retrasada, do evangelho, ou foi na escola dominical, não lembro, que tem um evangelista muito famoso lá dos anos 20, nos Estados Unidos, década de 1920, nos Estados Unidos, chamado Mordecai Ham, que Deus falou para ele que ele seria um grande evangelista e teria uma grande obra na vida dele. Aquele homem passou a vida inteira dirigindo uma caravan velha no interior dos Estados Unidos. Ele e a família dele morando dentro daquele carro. Ele armava uma tenda de circo, chegava nas cidadezinhas, armava a tenda de circo, aí colocava a placa, hoje o grande pregador, não sei o que, fulano, vai pregar a palavra de Deus. Ele passou a vida fazendo aquilo. Qual foi a grande obra para a qual Deus chamou Mordecai Ham? Ele não levou multidões ele levava pequenas multidões de cidadezinhas do interior dos Estados Unidos. Mas chega um momento que o avô de um menino se converte numa campanha evangelística dele. E o avô daquele menino que se converteu tinha como sobrenome Graham. E o neto dele chamava Billy. Depois, o neto veio a ser conhecido mundialmente como Billy Graham, o maior evangelista que já viveu no nosso tempo. Através de Mordecai Ham, Billy Graham se converteu, através do seu avô. E Billy Graham se tornou conselheiro de vários presidentes americanos, amigo pessoal da rainha da Inglaterra, e pôde falar de Jesus para multidões, e até hoje, ele já morreu, mas até hoje o ministério Billy Graham evangeliza no mundo inteiro, ele já morreu. A obra grande que Deus tem com você pode ser, de repente não é que você vai ficar conhecido, você vai ser o novo Billy Graham, mas você vai falar com alguém que vai impactar o mundo através da pregação do Evangelho, da criteriosidade, do cuidado que você vai ter de tratar aquela pessoa, de acompanhar aquela pessoa, de dar carinho àquela pessoa, de mostrar Jesus àquela pessoa. Consolidar a fé de uma pessoa só. Pode ser que através do cuidado com o qual você faz a obra de Deus, pode ser que isso venha impactar todo mundo. E Deus chamou você para isso. Deus não chamou você para ser famoso. Deus não chamou você para ser popstar, o astro das multidões. Talvez você nunca veja, numa noite escura, vários celulares com a lanterna ligada, balançando por sua causa. Mas um dia você vai ver anjos recebendo pessoas no céu que você falou de Jesus para ela. Isso não tem preço. Nenhum astro de rock no mundo saberia o valor do que é levar uma alma aos pés de Cristo. E esse é o privilégio que Ele está nos dando nos dias de hoje. Lucas 9:23, o próprio Jesus disse, falando sobre o poder da cruz. Lucas 9:23, ele falando sobre o poder que há na cruz. O próprio Jesus disse, se alguém deseja vir após mim,
Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. O que isso significa, irmãos? Viver a vida para a qual o Senhor chamou você para viver. Percebeu alguma coisa nisso que eu falei? Viver a vida para a qual o Senhor chamou você para viver. Percebeu alguma coisa? É o exato oposto da definição que eu dei de pecado. Pecado é estar em desacordo com aquilo que Deus chamou você para viver. E o exato oposto é viver a vida para a qual Deus chamou você para viver. Como é que você vive a vida para a qual Deus chamou você para viver? Lucas 9, 23. Está aí a receita. Se você pegar isso aí e fizer disso aí o norte da sua vida, você vai ser vacinado contra o pecado. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz diária e siga-me. Não é me siga hoje e quando tiver o Fla-Flu, você larga a igreja e vai ao Maracanã para assistir o Flamengo. Não estou dizendo que futebol é pecado. Eu, particularmente, parei de ver. Parei de ver. E também não vou dizer que eu parei de ver futebol e não vejo nada. Vejo sim, vejo filme, vejo série, gosto. E tento tirar de tudo algum ensinamento. Tento tirar de tudo que eu vejo algum ensinamento. Se é alguma coisa que não me acrescenta em nada, não vou ver. Mas quando você estiver fazendo qualquer coisa, eu quero ver um filme. É pecado ver filme? Tanta gente morrendo aí precisando ser evangelizado, em vez de estar em casa, na frente da televisão vendo filme, tu podia estar na rua com cartaz, Jesus salva. Você pode ver um filme, você pode assistir uma série, mas a palavra de Deus fala o seguinte: quer comamos, quer bebamos, quer façamos qualquer outra coisa, que façamos tudo para quê? Para a glória de Deus. Se você for fazer, trabalhei, cheguei em casa, aí você tem um momento com a sua família, sua esposa, seja lá quem for, vou parar, assistir um filme aqui com minha família, todo mundo juntinho. Tente tirar alguma coisa boa daquilo. Você consegue tirar ilustrações, exemplos de tudo que você vê. Eu vi uma série sobre a Segunda Guerra Mundial, da história da 101ª Divisão Aerotransportada dos Estados Unidos. Irmãos, eu dei aula no seminário de História de Missões. Eu peguei uma porção de pedacinho daquela série para exemplificar o que é a vida de um missionário no campo. Para mostrar como é que é a vida de um cristão. Mas você não podia pegar um exemplo da Bíblia? Posso pegar um exemplo da Bíblia. Posso pegar o apóstolo Paulo, que fez a mesma coisa que eu fiz. O apóstolo Paulo, ele pega o exemplo do atleta, do agricultor, do lutador. Para quê? Para dar exemplo da vida cristã. Ou seja, tudo que você for fazer, faça para a glória de Deus. Tente tirar um exemplo que você possa usar na pregação do Evangelho. Tente aproveitar qualquer coisa que você faça para a pregação do Evangelho. O que mais o Senhor quis dizer com isso? Ele quis dizer que nós deveríamos negar os pensamentos e desejos que tentam nos seduzir? Foi isso que ele quis dizer? Deveremos negar os pensamentos e os desejos que tentam nos seduzir? Não. Porque não adianta você querer negar. Está em você. Vai bater a sua porta. Não adianta você querer negar que vai acontecer. Isso é loucura. Eu não vou ser nunca mais tentado. Isso é possível? Tentar fazer um exercício de autoconvencimento. Nunca mais eu vou pensar nisso, nunca mais eu vou querer fazer aquilo, nunca mais. Não vai acontecer, querido. Então o que eu preciso fazer? Eu preciso desenvolver um relacionamento com Cristo, com o Senhor, com o Espírito Santo. Que toda vez que a tentação bater a porta, eu entender a prioridade da minha vida. A prioridade da minha vida não é agradar a mim mesmo. A prioridade da minha vida é fazer como Paulo falou.
agradar aquele que nos arregimentou. Quem chamou você? Quem chamou você? Foi o pastor Roberto que chamou você? Ou foi o próprio Deus através do Espírito Santo que Jesus enviou para nós assim que ele subiu? É isso aí. Hebreus 4,15. O que diz Hebreus 4,15? E essa aí é a chave. Hebreus 4,15. A chave, irmãos, é essa aí. Ó. Qual é a chave, pastor? Recorrer a quem pode se compadecer de nós e nos atender em nossas fraquezas. O que isso quer dizer? Vou dar um exemplo. O apóstolo Paulo estava com dificuldade em uma determinada área da sua vida e ele fala que por 3 vezes ele orou pedindo a Deus que passasse dele aquele espinho na carne que atribulava ele. E qual foi a resposta de Deus? A minha graça te basta. O que ele falou? Eu vou tirar esse problema da tua vida. Não, ele falou, esse problema vai persistir. Mas eu vou dar graça a você para vencer. E aqui Hebreus fala que nós temos um sumo sacerdote. Quem é o que é um sumo sacerdote? A função dele era qual? Era apresentar-se diante de Deus por nós, fazendo o sacrifício por nós. E Jesus é o sumo sacerdote eterno, sumo sacerdote perfeito, que apresentou o sacrifício definitivo. E ele faz o que conosco? Se compadece das nossas fraquezas. E por que ele faz isso? Porque ele foi tentado em todas as... Irmãos, não tem uma área que Jesus não fosse tentado. Não teve uma área que Jesus não fosse tentado. Você pode pensar assim, mas isso aqui não. Foi tentado em todas as áreas, meu irmão, minha irmã. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas venceu em todas elas. Venceu em todas elas. Irmãos, você só consegue reproduzir o exemplo de Cristo se você andar perto dele. Se você se afastar dele, você esquece quem ele é e a autoridade espiritual que ele tem sobre a tua vida, você fica descoberto dela. Se fizermos isso, se nunca deixarmos que esses desejos se tornem pecados, estaremos seguindo a Jesus assim como ele ordenou. Então estamos cumprindo o mandamento de ir e não pecar mais. Aí sim. Vocês perceberam onde eu cheguei? Eu falei da mulher, falei da nossa vida, falei da nossa impossibilidade de nos libertarmos do pecado, porque está em nós. João fala isso. Falei aqui do poder da cruz, do poder do Espírito Santo, do poder de Jesus, a palavra dele. E por fim, que tem alguém que nos entende. A gente só precisa fazer o que Paulo fez. Apresentar a ele, Senhor, essa área está difícil para mim. Essa área está difícil para mim. Gabriel. Romanos 8,13, porque se viverdes segundo a carne, morrereis, mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8,13. Ainda nessa intenção de mortificar a carne, Colossenses 3,5, mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a fornicação, a impureza, a feição desordenada, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria. Percebam aqui que ele não fala de pecados clássicos, ele fala aqui, idolatria, é você colocar algo no lugar de Deus. A avareza é você fazer aquilo, o contrário do que Tiago fala para o rico fazer, que é atender o pobre. Você é avarento, você não quer atender o pobre. Gálatas 5,24. Gálatas 5,24. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Eu preciso pegar, irmãos, esses versículos
e estudar sobre eles, e orar pedindo a Deus que faça isso se tornar uma verdade na minha vida. Só quando eu faço isso, eu começo a ser liberto daquele desejo de andar em desacordo com aquilo que Deus me chamou para fazer aqui nessa terra. João 14,15, é claro que para sermos de Cristo precisamos fazer exatamente isso. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. Se você ama Jesus, você vai guardar os mandamentos dele. E aí eu faço uma pergunta. Agora, depois de tudo isso, é possível ir e não pecar mais? Irmãos, é possível ir e não pecar mais. Porque se não fosse possível, Jesus não teria dito para aquela mulher. Aí eu faço outra pergunta. É possível ir e não pecar mais. Mas é de qualquer maneira? É fácil? É brincadeira isso? Não. Precisa de disciplina. Precisa de entrega. Precisa de trabalho. Você tem que se esforçar para estar à altura daquilo que o Senhor nos manda fazer. Quando lá em Êxodo, o Senhor dá um comando. O Senhor dá um comando para Moisés e para o povo. Êxodo 14:15. Disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Dize aos filhos de Israel que marchem. Primeira coisa. Êxodo 14:15. Primeira coisa. Moisés vira para Deus e fala: Senhor, e agora? Egípcio atrás, mar à frente, o povo reclamando no meio. O que eu faço? E Deus fala para ele: Moisés, que parte você não entendeu? Por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. E aí ele fala para o povo, fala para Moisés: e tu levanta o teu bordão, fala para o povo para continuar o que estava fazendo, não pare o que estava fazendo. Eu não chamei você para atravessar? Então manda o povo continuar. Agora para você, eu vou falar o seguinte para você: levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar. Está faltando comando na nossa vida? Não, irmãos, a palavra de Deus está aí, Ele já falou tudo que precisava falar. A maior profecia, a maior revelação está na tua mão aí, esse livro preto aí, cheio de verdades. Não falta nenhuma verdade aí para a tua vida. A solução para a tua vida está aí na tua mão. Profecia, profecia, revelação, está na tua mão, profecia e revelação. Números 13:27, o relatório dos pessimistas. Deus não falou que eles iam herdar a terra? Não falou? Tirou do Egito, não foi para herdar a terra? Aí, manda os espias. Estamos acabando já, irmãos. Manda os espias. Quando volta, a terra realmente, mana leite, mel, terra boa para produzir, não sei o quê, mas a maldita conjunção adversativa. Conjunção adversativa. O cara bota logo uma adversidade na história. Mas tem um gigante lá, o povo de lá é povo de guerra. A gente está cansado, o povo está caminhando no deserto aí, todo mundo cansado. Magrinho, perebento. A gente não sabe brigar como eles. Os muros deles são uma coisa colossal. A gente não tem condição não, ali não dá não. Não dá não. Acho que Deus se equivocou de terra. Aí 2 se levantam. A partir do capítulo 14, do mesmo relato, lá de Números. Josué e Caleb lembram que bastava que o Senhor deles se agradassem para que recebesse o que Deus havia prometido. Eles falam assim: basta que o Senhor se agrade de nós e Ele vai entregar essa terra na nossa mão. Irmãos, profecia e revelação está na tua mão. Deus quer entregar essa terra na tua mão. Deus quer entregar as vidas que Ele quer acrescentar ao relatório do céu. Ele quer entregar na tua mão. Basta que você se abra para Deus fazer a vontade dEle. Ele vai te ensinar. Ele vai te conduzir.
Ele vai te dar a palavra. Quando a sua boca se abrir, o Espírito Santo vai falar através de você. Você vai falar de coisas que você não entende porque você está falando. Às vezes você vai achar que você está maluco por falar coisas que você não está entendendo porque você está falando aquilo. Mas o Espírito Santo está conduzindo você a falar coisas que estão no cerne da questão da vida da pessoa que vai estar te ouvindo. O Espírito Santo age ainda hoje, irmãos. E é através da tua vida. É através da tua vida. Tem um poder muito grande depositado por Deus na tua vida, chamado Espírito Santo. Paulo chama isso de penhor da nossa salvação. Eu gosto de repetir a definição de penhor. Penhor é o quê? É um bem precioso que alguém deixa guardado como promessa de resgate. O Espírito Santo está penhorado na tua vida por Deus. É uma riqueza que Deus guardou em você para usar na hora certa, do jeito que Ele quer. Por fim, mas então qual é a chave? A pergunta fica. E a resposta é Gálatas 5,16. Para fechar essa ideia de hoje. Qual é a chave para a gente viver uma vida santa em acordo com a vontade de Deus para a nossa vida? Que é o mesmo que não viver em pecado, não viver pecando. Gálatas 5,16. Andai no Espírito. Oh, aleluia. Essa frase a gente fala até com gosto, né, irmãos? Andai no Espírito. Qual o resultado de andar no Espírito? E jamais satisfareis a concupiscência da carne. Irmãos, dá vontade de chorar quando a gente fala isso. A nossa alma se alegra. Porque tem um Deus que nos amou tanto. E Ele dá essa receita tão simples. Andai no Espírito. Tem coisa mais gostosa do que andar no Espírito? Não tem. Eu pedi a você que levante agora. Vamos cantar um louvor. Vamos fazer uma oração em forma de louvor. Feche seus olhos nesse momento. E o que os irmãos vão cantar agora, fale para Deus como uma oração. Você conhece esse louvor? Bem conhecido. Quero sempre estar